Dando continuidade ao nosso conteúdo de funções inorgânicas, a gente começou com ácidos, de classificação até nomenclatura, e agora a gente vai partir para a parte de base, certo? Ó, fazendo uma breve comparação, é assim, ó, os conceitos são de Arrhenius, certo? Existe o conceito de Arrhenius, de Bronsted, Lowe e de Lewis. A gente está ficando aqui com Arrhenius. Em ácido, lá em ácido aqui, ó, vou ter a palavra ácido e vou dizer que ácido é toda espécie química ou substância que em solução aquosa, ou seja, quando eu jogar ele na água aqui, ó, o desenho vai ser o mesmo. Ele vai sofrer ionização. O que vem a ser ionização? O ácido ele é um composto molecular, ele não tem íons, certo? Quando ele é adicionado à água, ele passa a produzir íons, um cátion e um ânion. E esse cátion, ele é o H+, ele é o único cátion que aparece, tá bom? É assim. Então o ácido ele não tem íons e ele quando joga em água, né, fica uma solução aquosa e aí passa a produzir esses íons, certo? Que antes não tinham. E a base é quase o mesmo conceito, só que a base, olha só, toda espécie química ou substância que em solução aquosa, ou seja, eu também jogo na água, tá bom? Mesmo desenho. Ela sofre dissociação iônica. Nos ácidos sofre ionização. Aqui sofre dissociação. Aqui é porque a base ela já é um composto iônico, ela já tem íons, certo? Eu só faço separar esses íons quando jogo em água. Então fica o positivo e o negativo. Então nos ácidos eles produzem íons. Nas bases eles já têm íons, eu faço separar eles. E aí quando eu jogo solução aquosa, ele libera OH- como único ânion. No ácido é H+ como único cátion. Aqui é OH- como único ânion. Beleza? Essa é a diferença de ionização para dissociação. Dissociação iônica, vamos lá. É assim, ó, é o mesmo raciocínio de ácidos, certo? O ácido eu separo o H do restante. Aqui eu separo o OH, né, que é o que eu vou focar aqui, o OH do restante. Olha só. Aqui, ó, separa aqui, ó. Deixa eu pegar um. Deixa eu ver se eu acho um lápis aqui. Então, aqui, ó. Separa aqui, ó. Certo? Então fica OH-, porque a carga do OH é -1, ó, sempre -1, certo? Quando tiver um menos, sinal de menos é porque é -1, mesmo? Ou um menos, né? Tanto faz o sinal antes ou após a numeração. Aqui. Então, aí como é que eu faço, ó? Tirei essa parte, não foi? E aí sobra essa daqui, ó. Aqui, ó. Que é Na mais OH-. Por que é mais aqui? Porque esse aqui é um negativo, aqui tem que ser um positivo. As cargas, a quantidade de cargas tem que ser igual, viu? A quantidade de carga tem que ser igual, a mesma. Para poder zerar aqui, ó. E balancear com esse daqui, que é neutro. A carga é zero. Aqui é a soda cáustica, tá bom? Aqui o hidróxido de bário, olha só. Hidróxido de bário, eu separo o H do restante. Separa aqui, ó. Só que veja que tem um 2 e tem parênteses. Significa que esse 2 vale para todos que tem dentro de parênteses. No caso, o OH. Então eu tenho 2 OH-. Então, 2 OH-, eu coloco aqui. E o BA eu coloco na parte da frente, porque é positivo, né? Normalmente é assim. Positivo, depois negativo. Salvo exceções. E aí, ó. Eu tenho... Por que eu coloquei esse 2 aqui em cima do BA? 2+. Porque é o seguinte, ó. Eu tenho um menos aqui, só que eu tenho um 2 na frente. Esse 2 vai multiplicar o que está lá em cima. Então vai ficar duas negativas. Então aqui para equilibrar eu coloco duas positivas. Certo? Separo o AL. Desculpa. Separo o OH do restante. Eu tenho quantos OH? Tenho 3 aqui, ó. 3 OH-. Certo? E o AL fica aqui. Como é que eu sei a carga do AL? Multiplica aqui, ó. Coeficiente pelo a carga de cima. 3 vezes -1 dá -3. Então aqui tem que ser mais 3. Beleza? E assim vai. Se tivesse um com 4OH, ficaria 4OH-. Aí a carga do primeiro seria mais 4. Beleza? De acordo com o número daqui, ó. Basicamente é o seguinte. O número que tiver aqui na frente, ó, do OH, você coloca ele lá em cima do primeiro. Beleza? Assim que acontece. Primeiro positivo, segundo negativo. Aqui exemplos de base, ó. Hidróxido de sódio, soda cáustica. O leite de magnésio aqui, ó, que contém o hidróxido de magnésio, né? Eu costumo usar muito, né? Ingerir muito o leite de magnésio para equilibrar a acidez do estômago, né? E aqui hidróxido de alumínio,
eu tenho 3 bases aqui, 3 exemplos de base. Sempre que terminar com OH, eu tirei uma base, certo? Em mesma quantidade, por exemplo, eu tenho um O e um H, eu tenho 2 O e 2 H, eu tenho 3 O e 3 H. Se terminar com O, H, aí já não é base, né? Porque a quantidade de O é diferente de H. Eu tenho 2 O e um H aqui no final, viu? Aqui seria um ácido orgânico, um ácido carboxílico, beleza? Então vamos lá. Classificação das bases, ó. Quanto ao número de OH dissociável, porque sofre de dissociação e não ionização. Lá na base lá no ácido é quanto ao número de H ionizável. Aqui é quanto ao número de OH, menos no caso, dissociável. Lá no ácido é monoácido, diácido, triácido, tetrácido. Aqui é monobase, dibase, tribase, tetrabase. Claro, porque se trata de bases, não é mesmo? Quando tiver um OH, eu tenho monobase aqui, ó. Um OH, um OH. Quando tiver 2 OH, eu tenho dibase aqui, ó. 2 OH, o 2 aqui fora, ó. 2 OH, certo? Só não vai ter parênteses quando tiver um OH só, certo? Quando tiver de 2 para cima, aí eu vou usar parênteses, viu? E um número, um índice fora, depois do parênteses. Tribase, 3 OH aqui, ó. AlOH, 3. Tetrabase, 4OH, PbOH, 4. Olha como é fácil. Só é você acompanhar o número que vem depois do OH. Se tiver 1 é monobase, 2 é dibase, 3 é tribase, 4 é tetrabase. Beleza? Solubilidade. As bases podem ser solúvel, parcialmente solúvel ou insolúvel. As bases solúveis são as bases pertencentes à família 1A, ou seja, metais alcalinos. São elas, ó, que contém o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio, o frâncio, beleza? Esses aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esses 6 aqui mais OH, elas são bases o quê? Solúveis, são bases solúveis. Mas essa daqui, ó, que é o hidróxido de amônio. Cuidado, NH4 é amônio, NH3 é amônia, tá bom? Então, hidróxido de amônio aqui, ó, ela é uma base solúvel, beleza? Uma base solúvel. Para memorizar, eu faria li na caras que Roberto Carlos é fresco. Então, todos esses aqui com H formam bases solúveis. Parcialmente solúveis, né? Ou parcialmente solúvel, que eu coloquei no singular. São bases da família 2A, metais alcalinos terrosos. Ó, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Esses 6 aqui também, né? Mais OH2. Por que OH2? Porque se é da família 2A, tem que ter 2 hidroxilas, viu? Então você vai juntar ele com H2. Vai juntar esse com H2, com H2, com H2. Beleza? Então são bases o que? Parcialmente solúveis. Beleza? Significa que não é toda a quantidade de água que ela vai solubilizar. Vai ter uma determinada quantidade de água. Beleza? E as insolúveis? Olha, regra da exclusão. O que não tiver aqui e não tiver aqui vai ser insolúvel. Para memorizar essa daqui, ó. Bela Margarida casou com o senhor Barão Rabugento. Beleza? Então, insolúvel. Se não tiver nenhuma das duas, é insolúvel. Por exemplo, ó, se eu colocar aqui, ó, ferro, OH2. Dá pra ver aí? Vamos lá. Uma base que contenha ferro. Aqui não tem, aqui é frâncio e aqui não tem. Então, eu já sei que ela cai aqui, ó. É insolúvel. Então, você vai olhar para o elemento. Se ele não tiver nem na primeira nem na segunda aqui, ela vai ser insolúvel, beleza? Facinho, facinho. E quanto à força das bases, ó, as bases da família 1A e 2A são consideradas fortes, ou seja, essas aqui, ó, 1A e 2A, salvo Bela Margarida, porque Bela Margarida é uma moça. Se ela for forte, ela bate em homem, beleza? Ela é uma moça doce. Então, Bela Margarida não é forte. Porque se Bela Margarida fosse forte, essa daqui, por exemplo, ó, o Mg aqui, ó, magnésio. Eu acabei de falar que eu normalmente eu bebo leite de magnésio que contém hidróxido de
Magnésio. Imagine se fosse forte. Não passaria da minha garganta. Eu já morreria, eu sofreria corrosão. Não é mesmo? Então essas duas aqui, ó, lembra, são exceções, certo? Eles são da família 2A, mas não são bases o quê? Fortes. São bases fracas, beleza? E fracas as outras bases, mais essas duas aqui, ó. Certo? Então, as bases que não aparecerem na família 1A e 2A, salvo essas, né? Serão fracas, beleza? Então serão fracas aqui, ó. Essas duas, mais outras que não sejam essas, são fracas, tá bom? Uma coisinha, ó. NH4OH, hidróxido de amônio, ela aparece aqui, o amônio, o NH4 não aparece, beleza? Então o hidróxido de amônio, ela é uma base fraca, beleza? E é uma base solúvel. É a única base fraca que é solúvel ao mesmo tempo. É hidróxido de amônio. Normalmente, para ser solúvel, a base tem que ser forte, né? E isso não acontece com hidróxido de amônio, é uma exceção, beleza? Então tá aqui, ó. Solúveis, família 1A. Parcialmente solúveis, família 2A. O que não aparecer em nenhuma das duas vai ser insolúvel. Força, são essas bases da família 1A e 2A, são fortes, certo? Tirando o berílio e magnésio, que caem aqui, são fracas, certo? E as outras que não aparecerem aqui também serão fracas, tá bom? Exemplo aqui, ó. Vamos classificar em relação ao número de OH-, né? A solubilidade e a força. Vamos lá. KOH, hidróxido de potássio. Eu tenho aqui um OH. Então ela é monobase, beleza? Vou colocar só o mono pra gente ganhar tempo. Mono. 2OH, dibase. 3OH, tribase. 1OH, 4OH, fui mecânico agora, hein? 1OH, monobase. 2OH, dibase. 3OH, tribase. 1OH, ó, 1OH, viu? Aqui no final, ó, monobase. 4H, tetrabase. Beleza? Então, classifiquei a primeira parte aí. Vamos classificar a segunda parte, rapidinho. Vamos lá. Deixa eu só dividir aqui. Vamos lá. Quanto à solubilidade, vamos lá. Aqui é família 1A, potássio. Ali na cara que o Roberto Carlos é fresco. Então ela é solúvel. Vou colocar o S de solúvel, viu? Família 2A, né? Parcialmente solúvel. Vou colocar o PS de parcialmente solúvel. Aqui, ó, não é família 1A nem 2A, é de família B. Então, ele, ó, veja que ele não tá aqui, ó. Beleza? Então, ele é insolúvel. Vou colocar o I. Aqui, ó, família 1A, solúvel, o lítio. Cálcio é da família 2A, parcialmente solúvel. O alumínio não é da família 1A nem 2A. Aqui, ó, não aparece alumínio. O alumínio é da família 3A. Então, ele é insolúvel. Hidróxido de amônio, ó, ele não é da família 1A nem 2A, mas ele tá aqui, ó, como exceção, ó. Então ele é solúvel. E por último, PbOH4, olha só. Que é o hidróxido plúmbico, não é isso? O hidróxido de chumbo 4, a gente vai ver isso. Ele não tá aqui, ó, nem na 1A nem na 2A, então ele é insolúvel. Beleza? É como é fácil. Se não estiver na família 1A nem 2A, será insolúvel. Se estiver na família 1A, será solúvel, certo? Totalmente solúvel. Se estiver na família 2A, será parcialmente solúvel. Beleza? Quanto à força, vamos lá. Se for da família 1A e 2A, serão fortes, com exceção de quem? Do berílio e do magnésio. Família 1A, forte.
colocar a seta para cima aqui, o F e a seta para cima, viu? Família 2A seria, mas é exceção, aqui é fraco, colocar para baixo a seta. Não é da família 1A nem 2A, então já sei que é fraca. Família 1A, já sei que é forte. Família 2A, beleza, não é exceções, então é forte. Família Bela Margarida casou, né? Para casar tem que ser forte, né? Então, alumínio, aqui ó, não é da família 1A nem 2A, família 3A, já sei que é fraca. Hidróxido de amônio, ó, não é da família 1A nem 2A, aqui ó, não tá aqui, né? Ele tá aqui ó, mas não é da família 1A não, que é exceção, viu? Ela é fraca, é a única base que é fraca e solúvel ao mesmo tempo, lembrem disso, viu? E hidróxido público, né? O hidróxido de chumbo 4 não é da família 1A nem 2A, então ela é fraca. Uma dica, ó, se aparecer após aqui, ó, o índice, após os parênteses, o índice 4 ou 3, com certeza a base já não é forte. Beleza? A base vai ser fraca. Se apegue a isso, tá bom? Mesma coisa, ó, se aparecer o índice 3 ou 4 ou 3, né? Ó, se aparecer 3 ou 4, a base já não é forte, não é isso? E se aparecer também 3 ou 4, a base já não é o que? Solúvel ou parcialmente solúvel, é insolúvel, porque a solúvel tem que ser da família 1A, tem que ter um aqui, ó. E a parcialmente solúvel tem que ser da família 2A, tem que ter o 2 aqui. Então, aqui não aparece, ó. Tá vendo? É 3 e 4. Então, apareceu 3 e 4, é insolúvel, com certeza, certo? E também é o que? É fraca. É a dica que eu dou, beleza? Abraço, qualquer dúvida, retroaja um vídeo. Próximo passo será a nomenclatura, beleza? Pode pausar também. Abraço e força sempre.